Terceiro bloco do Leite. Continuamos aqui com o Guilherme Guasca, que agora vai falar um pouco mais da história do Santos. Voltou o Tadeu Costa. Isso aqui parece futsal. Entra, sai, entra, sai. Mas é melhor ficar quieto. Guilherme, o princípio da história do Santos, a fundação do Santos, como é que se deu essa formação para se tornar esse grande time que é o Santos? Bom, o Santos foi fundado em 1912, dia 14 de abril, um domingo, por volta de 14 horas, na antiga Rua do Rosário, que hoje é a João Pessoa, no número 18. Por que o Santos foi fundado? Porque na época não tinha time de futebol em Santos. O futebol não era muito praticado, a preferência pelos esportistas da cidade era o remo, que era praticado principalmente nas imediações da Ilha Barnabé. Os clubes náuticos da Ponta da Praia, Santista, Saldanha e Inter já existiam, então eles se dedicavam mais à prática do remo. Futebol praticamente não existia. O pessoal via chegar marinheiros ingleses aqui no Porto com uma bola e jogar na praia, e o pessoal ficava olhando, que diabo de esporte é esse aí? Vamos jogar também, vamos trazer esse futebol para cá. Porque os times que existiam em Santos eram o Internacional e o Americano. Foram dois times aqui da cidade que chegaram a disputar o Campeonato Paulista em 1906 e 1908. E esses dois times deixaram de existir, então a cidade ficou sem nenhum time de futebol. Aí 13 esportistas da cidade, Mário Ferraz, Raimundo Marques e Agemílio de Souza Júnior, resolveram fundar um time de futebol e distribuíram convites. No dia 9 foi publicado no Diário de Santos um convite convidando a todos que quisessem participar da criação de um clube destinado, isso é interessante, destinado à prática do futebol. O Santos, já quando foi fundado já para ser um clube de futebol, não um clube social, como o pessoal fala, piscina, basquete, não. O Santos foi fundado para ser um clube exclusivo de futebol. Se tivesse algum outro esporte, tudo bem, mas a base seria o futebol. Então foi mandado convite para todo mundo, publicado no Diário de Santos, na Tribuna na época, e no dia 14 de abril, por volta das 14 horas, o Santos foi fundado. A princípio surgiram vários nomes para o clube, um sugeriu a África, outro sugeriu Concórdia, e por fim Edmundo Jorge de Araújo sugeriu, já que vamos ser um time da cidade, vamos colocar um time que represente a cidade, Santos Futebol Clube, embora em 1909 já tinha tido um outro clube aqui com o nome de Santos Futebol Clube. Então foi dado esse nome Santos Futebol Clube, e as cores, no dia da fundação, ficou decidido que a camisa do clube seria em listras verticais, brancas, azuis, com frisos dourados. Então o Santos não nasceu alvinegro, ele só passou a ser alvinegro no ano seguinte, 1913, que ele adotou as duas cores, branco e preto. Essas cores são em relação à bandeira da cidade, ao brasão da cidade, ou não? Tem nada a ver? O azul, branco e dourado? É. Não. Foi decidido aleatório. Foi aleatoriamente. Nem era a cor do Concórdia, que o Concórdia, que foi o clube que cedeu a sede para o Santos ser fundado na Rua do Rosário, também não tinha cores, porque o Concórdia era um clube de carteado, não tinha cores. E no ano seguinte, 1913, as cores no dia 31 de março passaram a ser alvinegras. E um detalhe, quando o Santos jogou a primeira partida em 1912, setembro de 1912, o Santos jogou com camisas brancas sociais, com botão. Ainda não tinha camisa listrada. A camisa listrada passou a ser usada só praticamente em 1913, segundo as fotos que nós temos. Então, um clube que em 103 anos de história pertence a uma cidade que não é capital, é o único clube grande fora de uma capital, merece ser respeitado pela imprensa de São Paulo principalmente. A imprensa de São Paulo não respeita o Santos Futebol Clube. A crônica paulistana sempre não deu valor devido ao Santos. Um clube que é 8 vezes campeão do Brasil. Ao lado do Palmeiras, é o time que tem mais título no Brasil. É um clube que foi 5 vezes campeão do Rio São Paulo, 1 vez campeão da Conmebol, 2 vezes campeão da Recopa Sul-Americana e 1 vez campeão da Recopa Mundial. 2 vezes campeão do mundo, 3 vezes campeão da Libertadores, 20 vezes campeão paulista. É um clube que merece respeito. Para lá, um time que eles dizem que é um time pequeno, o Santos é pequeno. Tomara que seja pequeno a vida toda e seja campeão sempre. Desde o ano 2000 nós estamos na sequência, desde o ano 2000 nós estamos na sequência disputando o final. 2000 perdemos para o São Paulo, 2001 aquele gol maldito que saiu aos 48 minutos, senão nós íamos pegar o Botafogo na final, 2002 campeão brasileiro, 2003 final da Libertadores, 2004 campeão brasileiro. Nós estamos nas finais, todos os anos. Só em 2013 que não tivemos nada em 2014, mas é um clube que merece ser respeitado. O Santos merece ser respeitado. Pode falar que nós somos um clube pequeno, um timeco, que tem a 8ª maior torcida do Brasil. Para nós, pouco importa. O que vale é a qualidade do torcedor do Santos. Não adianta você ter 25 milhões, 20 milhões, como tem os outros clubes, e não tem a qualidade que tem o torcedor do Santos. Então, eu acho que o Santos, nesses 103 anos de história, e tem um detalhe, o ano que vem a Vila Belmiro vai ser centenária, vai completar 100 anos de existência.
E a Vila Belmiro, eu sempre digo, foi comprada com o dinheiro e o suor dos associados do Santos da época, de 1915 1916. Foi feito um bônus, foi feito umas ações associadas compradas para que o Santos pudesse comprar o terreno onde hoje ele está. Que era para ter comprado o terreno da Beneficência, que tinha 1.000 metros quadrados a mais. Mas o valor da Vila Belmiro, na época, para o clube que só vivia de mensalidade, foi o que caiu no bolso do Santos. Então o Santos comprou a Vila Belmiro em 1916, em 1922 ele era para pagar em 10 anos. Ele pagou até em 22, ele fechou a conta. Foi um clube que não teve auxílio do BNDES, não teve nenhum presidente pernambucano ajudando, não teve conchavo com o André Sanches, nem com o Raio Caparta. A Vila e governador e todo mundo. Que o estádio dele foi construído naquela Copa da África, que o Lula viajou, e o André Sanches era chefe da delegação, foi ali que foi feito o acerto para dar o campo dele. Tudo bem, eles merecem ter um campo. 100 anos sem ter um campo também é muita humilhação. Que eles sejam felizes no campo dele. Mas o nosso é nosso. E eu acredito que a Vila Belmiro seja o campo mais antigo do estado de São Paulo. Não vou falar do Brasil porque já não tem esses dados. Mas a Vila Belmiro talvez seja o campo mais antigo. Por quê? Porque o Palestra Itália deixou de ser Palestra Itália. Agora ele é Allianz Parque. Já mudou de nome. Então é outro estádio. Porque o Palestra Itália era o mais antigo no estado de São Paulo. Então a Vila Belmiro é o campo mais antigo e deixem a Vila no lugar que ela está. Nada de tentar levar para Barueri, tentar levar para Diadema, para Cubatão, nada. O lugar da Vila é ali. Fazendo umas reformas, consertando daqui, dali, levantando mais um lance arquibancado. Tudo bem, a Vila Belmiro é o melhor campo de futebol que eu já estive para assistir jogo. Você grita com o jogador, interage com o jogador, você fica perto, é que nem o campo da Burrinha. Você vê o jogador ali, você sente o calor humano, você vê o jogador gritar. Agora você vai no Morumbi, é lá em cima, é longe, você não vê o jogador. Os outros, essas arenas novas também, é muito longe. Então a Vila Belmiro tem que continuar, na minha opinião, do jeito que ela está. Está perfeita a colocação do Guilherme. Eu só não sabia que teve clube que construiu estádio com a ajuda do BNDES. Eu não sabia, isso é novidade para mim. Isso aí eu não sabia, fiquei até surpreso agora. Porque me surpreende. Até porque existe isso no Brasil, esse tipo de coisa. Eu também fiquei surpreso com essa realmente. Daqui a uns 20, 30 anos essa história vai ser contada. Vão pagar? Essa história vai ser contada. O terreno de Itaquera foi a prefeitura que doou em 1980 e pré-PPE, doou para eles. E o que aconteceu? Era 5 anos. Eles tinham prazo de 5 anos para fazer alguma benfeitoria no terreno. Como eles não fizeram, o terreno foi perdido. Eles não tinham mais direito àquele estádio de Itaquera. Mas aí, como eles fazem parte de um clube de muita torcida... só de maquete que eles tiveram, se botasse uma em cima da outra, dava um estádio para 20 mil pessoas. E mais, só de maquete. Eles ainda têm que pagar, a prefeitura ainda tem que pagar para eles, que é o caso do certificado negativo de débito. A prefeitura ainda tem que pagar para eles. Como vocês estão maltratando muito o Esporte Clube Corinthians Paulista, meu time de coração, eu quero que coloque no ar, coloque aí na tela. Põe na tela. Santos não, meu time de coração é o Corinthians, pô. Corinthians 1, Ponte Preta 0. Vai mostrar o gol no lado da ponte, né? Meteram a mão no Corinthians, pô. Põe aí. No clássico das Ponte Pretas da capital e do interior, a do interior foi bastante prejudicada, realmente. Né? Com o pênalti que não foi dado, com a expulsão do zagueiro central do Felipe. Aí. Em 2 lances que, com certeza, se fossem marcados corretamente, mudariam por completo a história do jogo e do campeonato. Certo? Já vista que a Ponte Preta, no primeiro tempo, a de Campinas, jogou muito melhor, fazia por merecer a vitória. Fala do Corinthians, fez por merecer a Ponte Preta. Só respeito. Tem muita gente criticando o nosso programa por causa das suas intervenções maledicentes. Não sou maledicente. Depois quem tem que aguentar a bronca sou eu. Os caras estão me xingando por sua culpa. Só fala a verdade, eu não tenho culpa. Os caras estão querendo saber onde é que eu moro para ir atrás de mim. Eu não tenho culpa que em detrimento... Vou passar o seu endereço. Em detrimento desse clube, entre aspas, o Santos acaba sendo desrespeitado também. Mas que realmente o resultado não diz o que foi o jogo, não diz, porque fosse a arbitragem correta, o resultado seria outro. Só o Corinthians atacando. Teve uma Ponte chegou ali uma bola. O primeiro tempo da Ponte Preta foi muito melhor. Muito melhor. O Corinthians, no primeiro tempo, ele só teve uma chance clara de gol,
que foi aquela troca de passes no início, troca de passes esta tradicional da equipe do Corinthians. Aí o bendito lance. Impedido. Posição legal. Impedido. E posição legal. 2 impedidos, pô. Não. É verdade, 2 impedidos, é verdade. E olha, se houver o devido replay, veremos que realmente tem 2 jogadores impedidos, né? Há de se destacar que muitas pessoas estão colocando em xeque a arbitragem Olha do lá, Flamengo. Olha lá. Câmera aberta. Impedido. Ah, Não, tá. aqui, Cadê? mas- Olha lá, do outro lado. Olha a linha da bola. Olha a linha da bola. Olha a linha da bola. E é um lance do Bandeira. Não podemos dizer que o jogador da defesa atrapalhou a visão ou Eu coisa queria falar- parecida. Ou seja, caiu Itaquera. Eu tava vendo, Opera. só uma informação aqui, eu tava vendo a camisa do Bandeirinha, tá lá Crefisa, e a Federação Paulista se pronunciou dizendo que a FIFA não tinha que se meter no cancelou campeonato. o patrocínio. Conclusão, a FIFA intercedeu, acabou com o raio da Crefisa, não tem mais patrocínio da Crefisa na camisa do juiz. Não necessariamente. A FIFA ela deu uma recomendação. Deu, ela então, não- e a Federação ela Paulista deu uma fez o quê? recomendação. E a Federação Paulista... Ah, meu amigo, Abaixou as orelhinhas. Pediu por livre espontânea pressão. Abaixa a orelha, põe o rabinho entre as pernas e cobre a língua. manda pô. quem pode, obedece quem tem juízo. Então pronto, veio conversinha Mas mole. totalmente pô. sem noção, né? Por os patrocinadores do Palmeiras na camisa da arbitragem. E aí viu você vai essa ter uma celeuma reunião, de qualquer qualquer clube, clube. de E o qualquer Palmeiras clube. foi prejudicado Olha no só. jogo dele. E aí, falando sobre o jogo, estão ganhar o colocando Campeonato Palmeiras, vamos dizer, né? muito em xeque a arbitragem do Flávio Rodrigues de Souza. Aí o gol do Corinthians. Mas na verdade, o Flávio Rodrigues de Souza, ele apitou bem. Ele não apitou mal. A questão, penso, foi Só o no Vicente... lance primordial, Foi o né? Vicente, Não, na verdade, não foi ele. Foi o Vicente Romano Só mudou o Neto. resultado do jogo. Só era pra isso, ter expulsado o Só Felipe e isso. ter dado o gol Não, legítimo só da Primeiramente, Coisinha básica. primeiramente, Coisinha básica. o impedimento, quem tinha que ter dado era o Vicente Romano Neto. Segundo, o lance do Felipe foi um erro em 90 minutos. Ele Um foi erro que ele seguro. poderia dar o segundo palavra cartão final de amarelo quem e é? expulsava. De quem é a palavra final? Mas ali De quem é a palavra olha final? a posição do árbitro para pegar um lance. Amigo, e olha a posição quem que esse árbitro foi ele, não fui eu, meu. Ele ganha pra isso. Mas- Pouco ou mal, ele ganha. Mas impedimento quem Qual é o nome decide. do Bandeira? Ó, 2 errinhos só, um gol anulado e uma expulsão que não foi Vicente feita. Romano Coisinha Vicente básica. roubando o Neto. Qual é o nome do cara? Bom, o Corinthians joga Libertadores esse meio de semana? Joga quinta-feira, jogo às 8 horas da noite, se não me engano. Contra a equipe do São Lourenço, o Guerreiro não joga, 15 dias fora. Dengue. 9 mil, a plaqueta dele está. Um cidadão normal chega a 15 mil, com dengue abaixo de 10 mil, você está com dengue. Então ele fica 15 dias fora, não joga contra o São Lourenço, não joga também contra o Palmeiras, provavelmente final de semana. Sheik também não. Sheik não joga contra o Palmeiras, tomou o 3º cartão amarelo. E o Tite ele assinou a possibilidade de ir com um time misto contra o São Lourenço. Lembrando que o time do Corinthians não está classificado. O É Renato pra prejudicar Augusto... o São Paulo, né? O Renato Augusto ele fala uma time coisa que eu achei interessante. É uma situação mentirosa o Corinthians está. Se o Corinthians perder as duas, está fora. Mas Não é perde. utopia. Bom, quem vai jogar com o Corinthians no domingo, às 4 horas, o jogo da Globo, vai Esse ser foi o Palmeiras. prejudicado pela arbitragem. Põe aí o Palmeiras, vamos ver o Palestra. Ei, sofrência. Sofrência. Ei, Ô, sofrência. dificuldade pra fazer um gol, hein? Falam em Ei, 2 sofrência. pênaltis. Falam em 2. Mas Ave teve um Maria. claro no Precisou entrar o Valdívia! Falam- Precisou A entrar que o ponto, Valdívia pro Palmeiras ganhar o jogo. A que ponto O chegamos? Cruzeiro É quer o brincadeira, Valdívia. pô. O Cruzeiro quer o Valdívia. Cruzeiro E aí quer- deram o Cruzeiro falta. quer o Real, o Cruzeiro quer. O Cruzeiro quer o Valdívia, quer o Ricardo Oliveira, quer quem mais? Tem mais jogador que o Cruzeiro quer. O Lucas Lima, ele quer todo mundo. o E Cruzeiro. aí deram falta. Mas foi falta. Foi falta. Ah, A primeira instância, o Rinaldo... Falando do goleiro ali. A Já prim- tava a- ali Que deram falta. A primeira instância, eu olhei e também não achei falta, mas depois com a câmera aberta, é um lance igualzinho, idêntico ao no Cássio. Foi um lance idêntico ao no Cássio contra o Olha lá, a bola Corinthians. tá com o Ah, prazo. no momento que ele cabeceia o braço, a bola escapa da mão dele. Pequena área do goleiro. Tem aquele ditado? Agora, Pequena área do goleiro. um adendo. O Prazo deveria sair socando. Uma bola dessa não se tenta segurar. Ele deveria ter saído Mas socando. eu acho que ele não viu, cara. Ele estava tão tranquilo nessa, que ele achou que. Mas independentemente de bola Olha alçada, esse gol se que o Dudu soca. perdeu. Meu Deus Brigaram do céu. tanto pelo Dudu pra ele fazer isso. Meu Deus. E o goleiro O do... Dudu tem jogado bem no Palmeiras. Tem jogado. E vai jogar bem contra o Corinthians. Pra mim, Ficou fogo lá. Fumaça. Dudu é fumaça. A grata surpresa Fumaça. do time do Palmeiras se chama Rafael Marques. Entrou no lugar do Alione, que vinha jogando bem, mas já vinha numa decadência.
e vestiu e a camisa caiu. E ele que não jogou tão bem com a camisa do Botafogo, entrou depois, se encaixou no final da passagem dele. Quem entrou bem foi o Victor Luiz. Toninho, Palmeiras e Corinthians. Eu vou pedir as duas pontas, ponta direita e ponta esquerda. Os dois que conhecem mais do Santos, vamos falar. Palmeiras e Corinthians. Olha, o Corinthians, se tivesse completo com o Guerreiro e com o Sheik, parece que não, mas o Sheik foi o Sheik foi a cereja do bolo no Corinthians, por incrível que pareça. O Corinthians começou a deslanchar mais para chegar do Sheik. Eu queria jogar uma partida contra o Sheik. Agora. Eu não jogava mais e ele também não jogava. Agora, sem o Sheik e sem o Guerreiro, no caso, ficou um pouco mais equilibrado. O Corinthians joga no seu estádio, né? Que não tem feito diferença, mas nos últimos jogos tem sofrido aí contra a Ponte Preta também. Jogar com o treinador mais faz diferença. O Palmeiras cresceu, vem crescendo na competição. Possa ser que engrosse. Acho um jogo equilibrado, mas ainda assim, na minha opinião, está um pouquinho mais que o Corinthians. Guilherme, Palmeiras e Corinthians. Sem previsão. Qualquer um dos dois, se vencer, não vai mudar nada, então não tenho preferência para nenhum dos dois. Não vai mudar nada, não. Muda um pouco, meu amigo. Não, para eles lá. Sim, entre eles lá. Mas... Seja expulso 10 de cada time, então, problema deles. Achei um igual. Tá no mesmo nível. Fala agora. Fala agora. Fala, é doente também. O Guilherme é uma mistura de Antônio Carlos com o Reinaldo Rodrigues, né? Não. Esse lance o cara tava impedido. Se ele faz esse gol aí, uma vergonha, viu? Zé Roberto, 897 anos jogando bola ainda. Tava impedido. Ó, Tadeu, vai, você, ó, as duas direitas, ó, duas pontas, as duas meias aqui, ó. Tadeu e Fábio Lázaro. O Palmeiras, como o Antônio Carlos já colocou, vem corpando, vem crescendo. O Oswaldo está conseguindo implantar o sistema de jogo que ele quer implantar. Agora, o Palmeiras também vem com desfalques. O Zé Roberto não joga. Aliás, o Zé Roberto é dúvida ainda, né? Sentindo a coxa. Mas não tem o Victor Luiz por cartão. O Egídio já foi inscrito. No Egídio não foi inscrito. Não foi? Não foi inscrito. A documentação não chegou a tempo. Então o Palmeiras está sem lateral esquerdo. Se o Zé Roberto não jogar, provavelmente vai ter que improvisar alguém por ali. O Rafael Marques também tomou... Desculpa, o Leandro Pereira, que fez o gol, o Leandro Banana tomou o terceiro amarelo, não joga, deve voltar o Cristaldo. O Corinthians, por jogar na casa dele, tem a responsabilidade, e pela campanha que fez ao longo do Campeonato Paulista, tem a responsabilidade da vitória. O Palmeiras, do meu ponto de vista, é franco atirador. Cabe à equipe do Palmeiras ter a devida paciência. Jogar contra o Corinthians tem que ter paciência. O Corinthians joga por uma bola. É 1-0, 1-0, 1-0. Para tentar vencer o Corinthians lá no Itaquerão. Até nos pênaltis, viu? Pode ser nos pênaltis. Eu tô aqui com um amigo aqui que está assistindo o programa. Ele está online até. Ele coloca aqui assim: vocês cobram respeito, porém não falam do Corinthians com o devido respeito. Ele não colocou o nome dele, é o direito dele se expressar da maneira como ele bem entende. Eu só vou colocar a minha opinião em relação a você. Eu entendo a sua posição, tá? Respeito a sua posição, só que eu quero que você entenda a nossa posição também. Aqui, cada um, graças a Deus, tem a liberdade de falar o que acha. Eu sou santista, um aqui é santista, o outro é palmeirense, o outro é corintiano, quando vem alguém do Corinthians. Aqui, se a gente chegar, se você quiser sentar e conversar, falar sobre o Corinthians, a gente vai falar também sobre o Corinthians. Eu acho que em matéria de respeito, quem menos é respeitado no futebol brasileiro é o Santos. Haja visto o que acontece na imprensa de São Paulo. Então, é aquela história. Quando você vê programas do nível de emissoras como as que tem em São Paulo, com comentaristas que também usam e abusam de tirar sarro do Santos, a gente tem que ficar quieto? Por que a gente não pode falar? Por que a gente aqui tem que abaixar a orelha para vocês? Por que vocês ficam ofendidos? Se no domingo, quando vocês vão ver os programas noturnos, todo mundo gosta de tirar uma lasquinha do Santos. Eu aqui brinco com o Corinthians, falo mal do Santos quando é necessário, falo mal de quem for necessário. Eu não tenho rabo preso com ninguém, tá?
E vou brincar com o torcedor do Santos, com o do Palmeiras, com o do Corinthians, com o do São Paulo. Programa esportivo, futebol, não é para virar guerra, é para levar na brincadeira, para levar no sarro. Se a pessoa vai se ofender com a brincadeira de um clube de futebol, você faça-me um favor, vai se ofender com a miséria que está esse país, vai se ofender com um bando de político ladrão que tem esse país, vai se ofender com um bando de ladrão que tem na rua assaltando, roubando, matando. Acho que aí tem mais do que se ofender do que com o futebol. Futebol é alegria, é brincadeira, é diversão. Se alguém quiser sentar aqui da torcida do Corinthians, vai sentar, vai brincar, vai tirar sarro também, como a gente brinca, tirar sarro também. É só isso. A filosofia desse programa é essa. Se é um programa bom, se é um programa ruim, se você achar legal, se não achar legal, desculpa, é a sua opinião. A gente está aqui há 10 anos, há mais de 10 anos. Estamos aí. Tá, é essa a opinião, essa a história, essa é a ideia. É isso? É por aí. Falar nisso, eu queria mandar um abraço ao meu amigo Formiga, palmeirense, para ele, para a família dele. Um abraço, Formiga. Palmeiras merecia mais ontem, né? 1-0 foi pouco, mas tá aí na semifinal e quem sabe, né? Pode chegar lá. Olha o time que vai jogar contra o Santos. Põe aí, põe aí. Ganso arrebentou. Foi só falar que ia voltar pro Santos, começou a jogar bola novamente. E a estreia do Wesley também foi... Mas, Wesley, apesar do placar, enganar, o placar um tanto quanto enganoso, o Red Bull deu trabalho ao São Paulo. Primeiro tempo, principalmente, né? É verdade. Você é tudo doente mesmo. O Red Bull deu trabalho ao São Paulo. No primeiro tempo, quem tirou o São Paulo do sufoco foi o Rogério Ceni com 2 belas defesas e o gol de falta. O principal jogador do primeiro tempo foi o Rogério Ceni. Com 2 defesas e o gol de falta. Agora, depois que fez o gol de falta, a segunda defesa foi mais demérito do Edmilson do que mérito do Rogério Ceni. Não interessa, mas ele fez, estava lá. Ele fez, estava lá para o centroavante que é centroavante não domina. Não interessa, ele tava lá. Se ele não sai, toma um gol. Ele saiu, tá certo. Se ele não sai, é um centroavante de melhor qualidade técnica, dá uma cavadinha. Dá uma cavadinha, chuta alto. Ele chutou baixo em cima do Rogério Ceni. Não querendo ser tendencioso, até porque é um fato, teve um gol contra o Palmeiras que o Ricardo Oliveira fez, que se é esse cara não faz. Ele deu aquela cavadinha. Foi um lance semelhante. Exatamente. Mas é a diferença da qualidade técnica. Um cara o goleiro fez a parte dele. Que pega aquela bola na pequena área. E o Fernando Praz saiu bem naquele. E o goleiro do Palmeiras, naquele gol do Ricardo Oliveira, saiu bem. Saiu bem. E o Ricardo Oliveira superou com a técnica. A mesma coisa aí. Agora, sobre a partida de ontem do São Paulo, eu achei interessante o jeito que o Milton Cruz colocou a equipe. Primeiramente no jogo contra a Portuguesa, eu estava até comentando isso fora do ar contra o Carlos, ele escalando a equipe com 3 volantes, 2 jogadores jogando pela ponta, e hoje ontem, na verdade, no sábado, o Milton Cruz, ele colocou a equipe mais ou menos como o Palmeiras se porta, com 2 volantes, 2 jogadores um pela beirada, o Ganso fazendo a armação e só o Alexandre Pato ali na frente. Então o Wesley pela direita e o Michel Bastos pela esquerda, eu achei interessante. A verdade. Mas ele deu mais liberdade pro Ganso também. Também. A verdade é que seria uma vergonha se os 4 grandes não se classificassem. Esse campeonato paulista sem dúvida. É de uma ruindade atrás. Além mais obrado ser dos últimos anos. Ruim, esse regulamento esdrúxulo também está colaborando, porque o Penapolense dava vaga com 15 Piracicaba e acabou rebaixado. Espera um pouquinho, regulamento esdrúxulo. Não assinaram? Sim, mas... Não assinaram? Não, é apenas um detalhe a mais. Não fui eu que assinei. Apenas um detalhe a mais. Falando pelos grandes, mas veja só a situação da Penapolense. Brigando para classificar com 15... Fruto do... Não teve competência, Zé Manuel. Mas é fruto do competência, pô. Assinaram. Tava com a classificação na mão, jogando dentro de casa, perdeu. Assinaram. Mas não fui eu que assinei. Uma coisa é assim, eu fui eu que assinei. A mão na federação, o campeonato vai continuar essa pasmaceira. 1-0. Não teve competência, pô. A realidade é essa. Mas não merecia ter sido rebaixado pelo campeonato. Não devia merecer. Fez por onde? O regulamento determina. Assinaram, tem que aceitar e pronto. Na minha opinião, se quisessem, o mais justo. O mais justo. Ele fica falando aí, o regulamento. Que regulamento? Pior que o regulamento são os clubes aceitar o regulamento. Tem que aceitar. O que ele está falando, não foi ele já mal quando tiver. Agora chega o próximo campeonato brasileiro.
Vai ter irregularidades também, na minha opinião, certo? Mas vai lá, todo mundo assina, pô. Aí chega no final, olha o Santos, 8º colocado, ganhando o São Paulo primeiro. E o Santos foi campeão brasileiro, o São Paulo disparado, perdeu o título, mas não assinaram. E vai, vai voltar. Vai voltar. Olha aqui o Ronilson. Ah, não, esse não, é o Osnir Sandoval. Boa noite a todos, em especial meu amigo Guilherme Guache, o maior conhecedor do Santos Futebol Clube. Ninguém no mundo conhece mais do Santos do que Guilherme. Meu abraço, um grande abraço para você. Menos. Ninguém no mundo, entendeu, Antônio Carlos? Tá certo? O senhor aliás, você chegou aqui, você chegou aqui hoje, falou assim, hoje eu vou quebrar esse tal de Guilherme Guache. Esse cara não sabe nada. Ainda bem que ele me conhece, graças a Deus. Ô Guilherme, o Santos, o Palmeiras, foi o campeão das 5 coroas em 2 anos. Ganhou 5 títulos em 2 anos. Por que o Santos não pode ser campeão das 8 coroas, hein? Porque o Santos é campeão 8 vezes, 62 e 63. 62 bicampeão da Taça Brasil, campeão da América, campeão do mundo e tricampeão paulista. Começa o ano de 63 ganhando o Rio São Paulo, certo? Depois ganha a Taça Brasil de novo, 6. Ganha a Libertadores, 7. E ganha o Mundial. Aliás, nesse Mundial o Santos ganhou sem o Pelé, com o Almir Albuquerque lá no Maracanã contra o Milan. Aliás, o Santos é campeão do mundo com Pelé e sem Pelé. Campeão da Libertadores com Pelé e sem Pelé. Campeão brasileiro com Pelé e sem Pelé. Campeão paulista com Pelé e sem Pelé. Bicampeão paulista com Pelé e sem Pelé. Tricampeão paulista com Pelé e sem Pelé. Isso eu não estou falando para você, pro telespectador, que você está careca de saber disso. Certo? Então, por que o Santos não pode ser campeão das 8 coroas? Eu te dou essa sugestão no próximo livro que você fizer, porque o Santos é campeão 60 de todos os títulos, todos que tinha na época, o Santos conquistou. Está com a palavra. Guarda a palavra, já vai falar no 4º bloco, Guilherme Guache responde. A gente já volta. Sacanagem.